Olha só, a depressão, nós temos diversos gatilhos, né? Uma das situações que a gente trabalha muito, principalmente na atualidade, são os tipos de pensamento, né? A grande questão é que, tanto para uma pessoa que, digamos assim, não tem um transtorno emocional, para a pessoa que tem um transtorno emocional ou um transtorno de personalidade, elas possuem, todos nós possuímos pensamentos. E o tipo de pensamento que é produzido em nossa mente, ele vai formular os nossos sentimentos. Então, o que eu penso é o que eu sinto. Então, se eu estou pensando algo de negativo, eu vou construir um mundo dentro da minha cabeça, por exemplo, que vai me levar a enxergar uma situação de forma, muitas vezes, diferente da realidade. E isso pode me levar a sensações de tristeza, de frustração, de angústias. Muitas vezes também as pessoas elas têm uma predisposição à tristeza por mais tempo que o natural. Então, por exemplo, se eu perder alguém que eu amo, se alguém que eu amo morre, então eu vou me sentir triste, não é isso? Mas essa tristeza, ela tem um tempo de duração durante essa fase do luto, na qual eu vou me recuperar. Porém, algumas pessoas, elas passam mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, como se fosse aquele primeiro dia. Então, normalmente, há uma predisposição, muitas vezes, à depressão, né? A se sentir mais triste do que o natural, a se sentir mais cansado, mais desanimado, a ver a vida por uma ótica mais pessimista. Então, temos vários gatilhos. Mas tudo isso, Sibeli, tem a ver muito pela forma como a gente, com a nossa forma cognitiva, com a nossa forma de pensar mesmo. Porque se eu desenvolvo características dentro de mim através do conhecimento, do qual eu vou enxergar uma situação por diversos ângulos, então eu não vou entrar num beco sem saída na minha cabeça. Então, eu vou pensar uma situação, por exemplo, como eu falei, um término de um relacionamento, que é um gatilho forte, por exemplo, para transtornos emocionais. Eu vou olhar o término de um relacionamento por diversos ângulos. E esses diversos ângulos é que vão fazer os meus pensamentos serem tão diferentes um do outro que me tragam um conforto. E depois desse conforto, eu vou reorganizando a minha vida e não me demoro na tristeza, para que ela tenha tempo, né, de me tirar o ânimo, me tirar o prazer de viver. Uma das características principais é quando a gente vê uma pessoa que gosta tanto de fazer certas coisas, certas tarefas, atividades, e de repente ela perde o gosto e o prazer por aquilo. Então, esse já é um sinal de que alguma coisa não vai bem. Aí, o que a gente faz? A gente precisa entender muito bem qual foi a situação, o que aconteceu, qual foi a situação específica, qual foi o gatilho, né? Que a gente volta para o gatilho que você falou, que gerou aquelas emoções. Então a gente pergunta, olha, o que gerou essa emoção em você? O que está gerando? O que gerou essa tristeza? Desde quando você sente essa angústia? Como é que está o seu sono? Você está dormindo bem à noite? Você inicia um sono bem? Ou você acorda 3 horas da manhã e não consegue dormir mais? Seu sono só retorna às 6 da manhã. Né? Como é que está o seu nível de pensamentos durante a noite? Durante o dia você sente ânimo, né, para as tarefas? E se a pessoa diz que de todos esses elementos que eu citei, ela está sentindo pelo menos 3 desse, então a gente vai averiguar qual foi o gatilho. Então, o gatilho para cada pessoa pode ser vários. Então, a pessoa vai dizer, olha, Adriana, aconteceu tal situação comigo e a partir daí
foi que eu comecei a sentir tudo isso que eu estou te falando aqui agora. Aí ela vai me dizer qual foi o gatilho, qual foi a situação. Então ela pode dizer, eu fiquei desempregada, um gatilho. Aí a gente vai ver, tá, mas muitas pessoas ficam desempregadas e algumas pessoas não deprimem por ficarem desempregadas. Então, aí vamos passar para outra parte, que é entender por que em Dona Maria ficar desempregada provocou um estado maior de tristeza, de desânimo, né, de um sono complexo, para investigar qual é a raiz, qual é o pensamento disfuncional que está fazendo com que ela sinta isso porque ficou desempregada. Aí, provavelmente, a Dona Maria vai dizer, olha, é porque eu já tenho 40 anos. Aí a gente vai ter que trabalhar a ideia disfuncional de que porque eu tenho 40 anos, significa que eu não tenho mais condição de trabalhar. Ou que o mercado de trabalho vai ficar difícil para mim. É um pensamento que não tem assertividade alguma. Porque várias pessoas de 40, de 50, de 60, de 70 anos podem estar sim no mercado de trabalho. Ou ela pode dizer, não, porque eu preciso sustentar a minha família, né? E fiquei desempregada, e agora eu acho que eu não vou achar um emprego tão cedo. Aí a gente também vai tratar esse pensamento, auxiliando inclusive ela a pensar em novas possibilidades de trabalho. Né? E nesse estado, nessa caminhada, ela pode descobrir muitas alternativas, né, para a reconstrução da própria vida e descobrir uma nova etapa na caminhada dela, que seja inclusive muito melhor. Então, são diversos os gatilhos que provocam no ser humano, né, um processo de depressão, que pode ser um episódio depressivo, né, ou pode ser, de repente, uma depressão recorrente, um caso em que a pessoa, né, tem um padrão diante de alguns desafios, ir para um estado deprimido.